tarde, BGIPAC também para a gente. Boa tarde a todos, tá? Vamos começar mais um Unidas Talks aqui para a gente bater um papo com o Roberto, tá? Esse evento tem, né, começou aqui pela Unidas Minas, dentro de uma série de discussões que a gente teve sobre LGPD, é um assunto que está bem alto aí com todo mundo, né? Muitas dúvidas ainda, uma legislação muito nova e super necessária, principalmente para o meio que a gente vive, lidando com dados sensíveis, informações muito sigilosas, né? E a gente precisa de ter esse cuidado. Então, nós convidamos o Roberto é formado em Direito e Tecnologia da Informação, em certificação de DPO, né, auditor líder, tem 15 anos na área de TI, ele vai falar um pouquinho disso, e trabalha atualmente, ele é regente da consultoria Murar, uma consultoria, inclusive, parceira da Unidas Nacional, quem a gente vai pedir ajuda aí para fazer alguns esclarecimentos. Vou passar para vocês algumas regrinhas que a gente combinou um pouquinho antes aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho, o Roberto vai falar um pouquinho aqui sobre a forma de trabalho que a gente vai abordar aqui, vamos fazer uma passada básica em conceitos da LGPD, não é um curso de LGPD, tá, gente? A gente deixou isso aqui claro, né? O Roberto falou, gente, um curso, falar só sobre LGPD, a gente vai a tarde inteira aqui. Então, não a gente vai focar um pouco mais no papel do DPO, mas para isso a gente tem que falar alguma coisa sobre a LGPD, o que ela prevê, né? E aí, após a explicação do Roberto, nós vamos abrir para perguntas, a gente quer fazer um bate-papo aqui mesmo, com perguntas e respostas. Nós podemos ter as participações tanto pelo Q&A, que é esse chatzinho que tem aí, não é o chat, tem duas opções aí, são perguntas e respostas mesmos, perguntas e respostas, e temos o chat. Então, a gente podia centralizar tudo nesse Q&A, algumas pessoas já deram boa tarde aqui, já falaram que estão escutando, né? Queria agradecer a presença de vários conhecidos aqui, o Wesley, nosso superintendente, Flávia, que trabalha com a gente aqui, professor Marcos Roberto, conselheiro da Unidas Nacional, doutora Edna, minha colega de trabalho, tem várias outras pessoas que estão aí, me desculpem, são 48 participantes no momento, eu vi vários nomes conhecidos ali, José Fonseca, enfim, eu acho que é um momento da gente trocar uma ideia e falar sobre esse tema tão relevante neste momento, né? Ainda de muita dúvida, mas como diz o nosso querido Toro, na Suíça muita gente ainda não está pronto, né? Mas isso é lá na Suíça, eu tenho certeza que aqui todo mundo já está pronto. Então, pessoal, vamos começar agora. Roberto, seja bem-vindo, tá? Agradeço pelo tempo, né, disponível para a gente. Nós vamos ter, gente, esse bate-papo em torno de 1 hora. O Roberto tem um outro compromisso logo em seguida, então a gente não pode ultrapassar muito esse tempo, mas as perguntas que não forem respondidas por aqui, nós vamos encaminhar depois para o Roberto e ele responde para vocês. Vou pedir só para identificar, pessoal, quem está perguntando, para a gente poder responder, e esses que ficarem sem respostas, a gente responder a posteriori, tá bom? Então, boa tarde a todos. Vamos lá, Roberto, a palavra é sua. Obrigado, Davi. Pessoal, boa tarde. Davi já me apresentou, mas eu vou falar novamente, né, porque eu gosto de fazer essa parte. Eu sou Roberto Oliveira, eu trabalho na Murar, colaboro aí dentro das frentes da consultoria de serviços, não é só relacionado à LGPD, tá? A Murar é uma empresa voltada para governança, risco e compliance, e dentro desse grandioso guarda-chuva, se a gente fosse classificar como riscos, seria riscos operacionais, o tema LGPD, assim como 27001, assim como cibersegurança. E eu ajudo a empresa, tomando conta aí da consultoria de serviços, a fazer esses trabalhos, a entregar esses trabalhos com qualidade. Então, a Murar, quando começou o tema Lei Geral de Proteção de Dados, então vamos mudar a sigla, quando começou o tema GDPR, começamos a estudar o tema e trouxemos isso para dentro da corporação. Trazer isso para dentro da corporação significa trazer pessoas qualificadas. Temos 3 DPOs dentro de casa, eu e mais 2 gerentes de contas, gerente de projetos. Tá? Esses 2 gerentes de projetos são as pessoas responsáveis por tocar os demais especialistas em Lei Geral de Proteção de Dados que executam os projetos para vocês. Porque, como vocês sabem, a gente tem parceria aí com a Unidas, a Murar e a Unidas,
e a gente executa projetos já para algumas entidades aí que estão relacionadas dentro da Unidas, tá? Esse tema que vocês escolheram para hoje é um tema bacana, fala a respeito do DPO, eu vou passar ali por um sequenciamento um pouco lógico, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho das funções, das atribuições do DPO, das responsabilidades do DPO, o que você precisa para ser um DPO, caso você tenha o interesse. Lembrando que ser certificado em DPO é uma coisa, ser nomeado em DPO é outra. E aí agora a gente já vai começar um pouquinho do nosso tema. Então, já que a gente vai começar o nosso tema, eu vou fazer a mesma tradução. Não tem DPO no Brasil. É encarregado de dados. Então, o primeiro item que vocês precisam balizar. DPO é para GDPR. Encarregado de dados é para LGPD. Ah, Roberto, é a mesma coisa? Praticamente. Porém, no Brasil tem funções e atribuições, uma ou outra, diferente do que tem na GDPR. Eu vou mostrar isso para vocês também ali, conversando, né? Vou mostrar um pouquinho das diferenças destas atribuições. Por que, então, se usa muito o tema DPO no Brasil? Porque é a única certificação existente no Brasil. Porque como eles trouxeram, quando eu digo quando eles trouxeram, estou dizendo um órgão certificador, tipo Exim, né, que é um órgão certificador, eles trouxeram a GDPR e dali trouxe a GDPR Foundation, a GDPR Prático e a própria certificação DPO. Tá? Então, para você ser um DPO certificado, você tem que fazer a prova de DPO Foundation, DPO Prático, ISO 27001 e 27002, a prova é junto, tá, gente? Por isso que eu falei junto. Então, a soma destas 3 certificações, mais um tempinho ali, acima de 5 anos em segurança, te dá a qualidade comprovada junto à Exim de que você pode ser um DPO. E aí você recebe um selo, um certificado para trabalhar junto a esta frente. Dúvidas comuns antes de eu entrar no tema, tá? Que eu já vou explicar, já para sanar aí uma sangria. Quando você executa um gap analysis, ou seja, uma avaliação de cenário para entender como a sua empresa está pertinente à Lei Geral de Proteção de Dados, você não precisa contratar um DPO para fazer isso. Basta você ter um especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, que conheça de segurança da informação, que conheça de cibersegurança. Existe caras assim? Existem. Mas é mais adequado que você faça um gap com uma consultoria. Por quê? Porque a consultoria ela põe o melhor especialista em cyber, o melhor em segurança e o melhor em LGPD. E eles passam esses frameworks na sua companhia e identifica todos os buracos, todas as não conformidades relacionadas. Ok? Mais um ponto. Quando se faz LGPD, quando um profissional desse capacitado, quando um DPO faz o gap, como ele já tem ali um expertise e já é certificado e já passou por questões técnicas voltadas para os 4 principais pilares da LGPD, que eu já vou dizer quais são, ele é capacitado para fazer o gap como um todo. Então, não existe esse cenário de gap jurídico, gap técnico, gap cibersegurança, não. Ele faz o gap no geral. Ele aborda todos os pontos da lei geral como um todo. Tá? Então, procurem consultorias, não estou dizendo isso por causa da Murá, qualquer outra consultoria que a empresa, a entidade de vocês queiram fechar, procurem profissionais que tenham esse tipo de visão. Quais são os 4 pilares principais da LGPD, as óticas? Governança. Por que governança, Roberto? Porque nós estamos falando de políticas, manuais, procedimentos internos,
E também um ponto principal, riscos. Porque quando você faz um gap analysis, você identifica uma não conformidade, essa não conformidade traz um risco. E você tem que ter esses riscos mapeados. E aí esse risco vai apontar a criticidade daquela não conformidade. E essa não conformidade vai ter uma recomendação. Esta recomendação, a partir do momento em que ela tem uma criticidade, é por onde vocês vão começar a implantação. Então, percebam, se vocês têm ali itens não conformes de criticidade alta, você tem que começar pelas altas, depois as médias, depois as baixas. Tá bom? Então, primeiro ponto, governança. Segundo ponto, a própria parte jurídica, avaliação das bases legais que vocês se enquadram, avaliação das cláusulas de contrato. Quando eu digo avaliar as cláusulas, significa saber se vocês já têm algo a respeito dentro dos teus contratos, dentro do teu site. Tá? Não estou dizendo que você já vai ter que implementar e mudar todos os contratos no Gap, não é isso. Isso é fase de implantação. Terceiro, cibersegurança. Pode ser cibersegurança, a ordem não altera, né? A ordem dos fatores não altera aí o resultado. Cibersegurança, que vai ser o quê? Vai ser um framework responsável por testar a resiliência do teu ambiente de TI contra a invasão. Ok? Roberto, por que é importante testar e monitorar? Monitorar é o ponto-chave também, porque já existem bases de dados vazadas no mercado, na Deep Web. Então, se você não monitora, você não vai saber se aquela base de dados vazada, o cara tirou de você em 1978, desculpa a brincadeira, gente, porque nem existia, né? Mas vamos colocar aí 1999, vai, antes do bug do milênio. Ou se essa base de dados, de fato, é de agora. Então, precisa monitorar. E o último ponto, segurança da informação. Por que a segurança da informação? Vou fazer assim, né? Porque são 4, eu estou fazendo assim como se fosse 5. Segurança da informação para proteção dos seus ativos de tecnologia, para que o dado não vaze. Tem muita gente confundindo aí esses cenários e fazendo gap jurídico, gap técnico. Não, olha só, gap jurídico. O jurídico é importante? Ele estabelece as bases? Sim. Ele define quem é o controlador e o operador aí no relacionamento, para que você possa colocar as cláusulas? Sim. Porém, a parte jurídica, ela faz o quê? Ela protege a relação entre as partes. Ela não protege dado. Se você fizer um contrato, não está protegido. Não está. Aí você fala, mas se eu fizer um contrato bem feito, for montado, depois eu cobro dele. Beleza. E o risco de imagem? De que a tua imagem lá na tela da TV dizendo que você deixou vazar o dado. Você não vai chegar lá publicamente e falar assim, mas a culpa não é minha. A culpa é do terceiro. Ou seja, estamos falando de conceitos que talvez a gente já devesse tratar há muitos anos, porque isso faz parte do pacote de segurança da informação, que, como eu sou de direito e segurança, né, trabalho com segurança há muito tempo, grande parte das proteções, dos ativos de proteção que a gente está falando, já existem há muito tempo. As empresas já fazem há muito tempo. Tá? Então, vocês devem estar se perguntando o seguinte, pô, Roberto, então por que existe uma gama de não conformidade, o mercado dizendo que não se passa de 40% de conformidade, 42%? Porque o objeto a ser protegido foi alterado. Vou explicar melhor. Quando você monta a empresa, você tem aquele quadrante do core, do teu produto core. Ou seja, teu produto, processos e tecnologia. Então, quando você tem o teu produto, você protege as informações, classifica as informações de acordo com os teus produtos. E aí você faz isso de acordo com os teus processos e os sistemas que suportam os processos. O triângulozinho mágico lá. Certo? Só que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio e trouxe um objeto novo, que falando para você o seguinte, você tem que proteger o dado e o dado pessoal sensível. Ele saiu dessa esfera da proteção do teu produto.
Por isso, muitas empresas que já possuem, tipo bancos, seguradoras, que já possuem muitos mecanismos de proteção, também foram dados com conformidade baixa. Por quê? Porque a proteção estava virada para um lado. E agora ela precisa ser mais ampla. Ela precisa proteger, além das informações pertinentes ao negócio, ela precisa proteger também os dados pessoais. Ok? Dado esse contexto, vamos lá para alguma conceituação básica, né? Que eu acho que assim é interessante que vocês saibam, só para deixar na mesma página. Então, assim, definições, dado pessoal. O que é dado pessoal? Pessoal, agora eu estou falando pessoal mesmo, tá? Isso aqui, para a gente fazer a trilha de conhecimento que vocês estão programando para os demais, precisa já ser feita uma leitura da norma em si, para que esses conceitos, quando a gente explica, quando a gente começar a falar a respeito, vocês já tenham esses conceitos bem balizados na cabeça, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou dar só uma passada rápida por eles. Então, vamos lá. Conceituação básica. O que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa física, uma pessoa natural, que identifica essa pessoa. Ou seja, RG, CPF, endereço, placa de carro. Placa de carro? Sim. Se eu pegar a placa do seu carro e fizer uma pesquisa, eu não acho? Acho. Então, assim, frentes de geolocalização. Existe um ponto que eu acho que muita gente ainda esquece, que eu vou dizer para vocês qual é. Quando se tem um conjunto de informações que identifica uma pessoa, também é dado natural, também é dado pessoal, tá? Então, por exemplo, estamos aqui nessa sala com 58 pessoas. Se você virar e falar assim, olha, está acontecendo um webinar agora, ou uma live, como vocês queiram chamar. Tem 2 palestrantes. Um está de preto e um está de... Você está de branco? É branco, o Davi? É branco? Um tem barba... De branco, é isso. Um tem barba branca e o outro não. Quase, chego lá. Um fala demais, o outro não. E o outro, né? E tem essa voz de pato rouco. Vocês vão falar, pô, é o Roberto. Agora, tirando a brincadeira, se fosse falar dados, informações tipo, olha, existe uma pessoa no Conselho Nacional de Justiça, assim, assado, com características, você identifica uma pessoa. Então, precisa prestar atenção ao conceito de dado pessoal. Segundo ponto, dado pessoal sensível, tá? Dado pessoal sensível, gente, é meio que uma qualificação dentro daquela área, trazendo assim bem para o comum. Sabe aquela história de raça, política, sexualidade a gente não discute, aquele futebol e não sei o que a gente não discute? É praticamente todos aqueles itens que a gente não discute. Trazendo para o comum, tá? Para que vocês não esqueçam. Então, ali, origem racial, origem étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação partidária, né, de sindicato e tal, caráter religioso, filosófico, político. Tudo isso é dado a um ponto. Saúde. Informações de saúde é dado pessoal sensível. Tá? Que é o ramo de vocês, claro. Tá bom? Então, quando vocês coletarem qualquer informação, desculpa, qualquer informação a respeito de seus clientes, dos titulares dos dados, se não for pertinente saber qual é a religião dele, qual o partido político e a sexualidade, não coletem esses dados. Não coleta. Perceba, eu não estou falando se ele é homem do sexo masculino ou feminino. Eu estou falando de sexualidade, ok? Então, não tem necessidade de coletar esses dados. Então, não coletem. É a forma mais fácil de começar a se livrar de alguns problemas. O que vem a ser, então, tratamento, né? Toda operação realizada com os dados, pessoal, quando eu digo operação realizada com os dados, fica fácil desenhar esse tratamento quando você fala ali do ciclo de vida do dado. Quando você coleta o dado, quando você transaciona o dado, né? Quando ele faz aquela transição dentro da empresa,
quando você armazena, quando você descarta, quando você perde. Perde? Sim. Você sabia que se você perder o dado, você vai ter uma implicação? Outro dia a gente conta a respeito só das penalidades, eu falo disso para vocês. Então, toda essa parte das ações que você realiza com o dado é chamado tratamento. Tá bom? Então, é mais um conceito aí que vocês precisam ter bem simples na cabeça. E aí, outros pontos que são importantes, justamente para que você consiga fazer os vínculos, e dali começa a entrar o cenário do encarregado. São os conceitos de controlador, conceitos de operador, quem é o titular do dado, quem é o encarregado e para quem é a NPD. Tá? Então, quando a gente fala disso, a gente está falando ali, o controlador é uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, de direito público ou privado, é conceituação, né, gente? A quem compete as decisões referentes ao tratamento do dado. Ou seja, ele coletou, ele vai tratar aquele dado, controlador. Ele tem ali um contrato, né, com a pessoa, com o titular do dado, para coletar aquele dado e fazer o tratamento dali para frente, controlador. Operador é quem realiza ali o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, eu sou uma empresa de tecnologia. Eu vendo ali o Murage RC, que é uma ferramenta de governança, risco e compliance. Porém, quando eu falo que eu libero para o meu cliente uma cloud privada dedicada, de quem eu contrato isso? Alguém sabe? Eu contrato de uma Amazon, eu contrato de uma Oracle. Então, perceba, eu pego uma gama de dados e passo para uma outra pessoa. Essa pessoa vai ser o operador. É claro, estou sendo simplista, gente. Tá? A lei geral tem várias implicações ali que você precisa avaliar. Controlador, operador, co-controlador, mas não é o detalhe agora. Senão vai bagunçar muito a cabeça de vocês com relação a estes pontos, tá? Então, eu tenho ali o operador, o titular, não preciso nem dizer, né? É a pessoa natural a quem se referem os dados. Ponto. O encarregado, ou vulgarmente chamado no Brasil de DPO, é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como o canal de comunicação entre o titular do dado e a NPD. Este é o encarregado de dados. Tá? E a NPD quem é? É o órgão de administração pública responsável por implementar, fiscalizar, zelar o cumprimento da lei. Ok? Percebam um ponto. O DPO, né, o encarregado de dados, a partir do momento agora da vigência, existe lá um item dentro da norma dizendo que você precisa identificar ele e colocar lá os seus contatos visíveis no teu site, para que todo mundo saiba quem é, né? O teu encarregado de dados. Porém, vale lembrar também ali, estou dando só uma dica com relação ao penúltimo e último ponto. A NPD, ela foi criada, mas ainda não está instituída, né? Então, ainda não fiscaliza nada, não olha nada. Mas não vamos pensar que se a NPD não está valendo ainda, se a NPD ainda não está correndo atrás, ninguém vai correr. Não é verdade. Não é verdade. Já existia antes da lei geral, dessa novelinha da lei geral, né? Tipo, entra em agosto, não entra, tem MP, não tem, vai ser sancionada pelo presidente, não vai. Eu só pulei a ordem, né? O pessoal do Senado, o pessoal lá dos deputados vão aprovar, não vão? E depois, o que acabou acontecendo? Eu bati na tecla de que aqui no Brasil, esse tipo de coisa, você não pode postergar, porque aqui tudo acontece do nada. Do nada. Então, assim, não posterguem por causa da NPD. Porque já existem vários movimentos de Superior Tribunal mandando indicações para a NPD. Para eles coletarem meia dúzia daqueles camaradas lá, que já são juízes, já são, né, podem ser ali desembargadores, podem ser ali promotores, sei lá, uma gama de gente que eles indicam,
eles podem coletar todo mundo ali, colocar para trabalhar, indicar, sancionar e acabou. Tá funcionando. Ok? Lógico. Vou dizer de novo. Tem trâmites processuais que precisam ser cumpridos para ela funcionar. Só que vocês já perceberam pelo último histórico de que a lei geral só vai ficar para 21 e o que aconteceu, né? Saiu bem rápido. Então não esperem. Comecem já a fazer os projetos. Outra dica, que é muito importante. Começando agora, não vai dar tempo. Começando agora, você não vai ter tempo suficiente de terminar o projeto antes do cenário das multas. Por quê? Porque tem muita coisa que precisa ser feita. Tá? Então, perceba o seguinte, se eu tenho ali cenários de bancos, seguradoras, algumas agências de saúde que já são parrudas e têm as proteções, e estão em 40%, pense no teu cenário agora, faça aquela inflexão, né? Pense no teu cenário. Será que eu tenho todas as proteções devidas no ambiente de segurança da informação para o meu negócio? Se você não tem, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que comprar. E aí vai acontecer um outro probleminha. Você vai ter que comprar, porém não tem budget, porque você não provisionou. E aí, quando você provisionar o budget, você vai ver que assim tem que comprar muita parte ferramental de TI para fazer a segurança, que vai dar um valor meio que ruim, tá? Indigesto. Porque comprar um firewall, comprar um DLP, comprar uma ferramenta de gestão de acesso, não é barato. É caro. Aí ou você compra, ou você faz isso de forma manual. Se você fizer manual, você não tem rastreabilidade. Então, você já acaba inferindo em outros pontos da Lei Geral de Proteção. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir, para não ficar muito em cima, né, dessa parte conceitual. Eu vou entrar para vocês ali no cenário de alguns pontos ali da LGPD, né, com relação ao DPO, na GDPR, e encarregado na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, assim, pontos que são sempre chaves, né, que o pessoal sempre pergunta para a gente. Roberto, existe ali uma obrigatoriedade do DPO? Sim, sim para as duas. Tanto para a GDPR quanto para a LGPD. A única diferença é que uma está no artigo 37, né, na GDPR está no artigo 37, que define ali determinados critérios, e na Lei Geral de Proteção de Dados está no artigo 41. Então, se você achar o artigo 41, você vai ver lá que fala que todo controlador deverá nomear um responsável para ser o encarregado. Pessoal, para quem não tem costume de lidar com ISOs e legislações, quando vem esse deverá, é obrigatório. Então, existe assim, ó, nas ISOs, tá? Então, quando você pegar uma ISO de segurança, por exemplo, também vai estar lá escrito deverá ou recomenda-se. Quando é recomendado, quando é deve, significa que é para ontem, você já deveria ter feito. E quando fala recomenda-se, quer dizer que é para 2 dias para frente. Ou seja, é recomendado, você tem ou não que fazer, mas se você não fizer, não vai proteger. Então, tem que tomar cuidado aí com algumas nomenclaturas, tá? Mas eu já estou dando essa dica porque, assim, projetos como estes, de tipo LGPD, claro que a LGPD é bem maior, mas quando o PCI DSS chegou no Brasil, que é um framework para proteção de transações com cartão eletrônico, hoje a gente fala eletrônico, né? Antes a gente falava que era cartão de débito e crédito, mas hoje já se paga até de forma eletrônica, então tem que pensar num cenário futuro. Também era o mesmo cenário dessa obrigação ou dessa recomendação. Então, faça o seu planejamento do programa de privacidade, não baseado somente no que é obrigatório, mas no que é obrigatório e no que é de risco crítico. Se você fizer isso, com certeza você deixa de sangrar uma boa parte aí do processo da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Outro ponto, a divulgação do DPO, né? É obrigatório? Sim, é obrigatório. Você tem que publicar quem é o DPO responsável pela sua corporação. Tá?
publicar isso no teu... Se você tem site, todo mundo tem site hoje em dia, publicar no teu site quem é o DPO responsável. Tá bom? Posição do DPO na empresa, né? Ou do encarregado de dados. Estou falando muito de DPO, né? Encarregado de dados. Aí já tem uma primeira diferença. Na GDPR, a GDPR ela não fala especificamente onde tem que ficar, mas o que ela faz? Ela dá ali algumas diretrizes. Ela fala para você o seguinte, olha, o DPO nomeado, que tenha algumas formações, que ele fique em uma posição de decisão, que ele não tenha vínculo imediato com o corpo de executivos. Ela vai dando algumas dicas. No Brasil, não foi feito desta forma. Tá? No Brasil, não tem algo dizendo a respeito da posição do DPO. Não foi definido isso em nenhum artigo. Tá bom? Mas lá na GDPR, se você pegar o artigo 38, ele fala alguns destes pontos. E aí é que vale fazer um paralelo, vale fazer ali utilizar-se da GDPR como critério para você nomear o teu DPO. Tá? Por quê? Porque é um ponto em que a lei aqui no Brasil não pegou essa parte, né? Não foi sancionada, foi vetada, coisa do tipo, né? Mas que seria muito útil para as empresas. Então, por exemplo, ali, você saber que o DPO ele precisa de todos os recursos necessários para a função dele, que é o que escreve lá na GDPR, que ele tenha autonomia para desempenhar suas funções, que ele não seja demitido, que ele não seja, como é que a gente pode dizer, responsabilizado, né, por algum problema de incidente, de vazamento, que é o que a GDPR respalda um pouco. Aqui no Brasil não tem nenhuma abordagem dizendo a respeito. Então, assim, deveríamos ter uma proteção maior em cima do nosso encarregado de dados, coisa que aqui não acontece. Tá? Acreditamos que as empresas tendem a seguir este modelo da GDPR. Mas aí a gente vai ter que entrar um pouquinho na história lá do direito civil, de alguns respaldos, para que o cara, né, para que o nosso encarregado, em caso de qualquer cenário, não seja responsabilizado pela empresa dele, como se ele fosse o causador de todos os problemas, coisa que não é. Tá bom? Mais alguns pontos. Vamos lá. Tem também a parte das responsabilidades de um e de outro. Dentro das partes das responsabilidades, vou começar aqui pelo nosso encarregado, então. O nosso encarregado de dados, ele tem como responsabilidade, que está prevista no artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos aos titulares e adotar providências. Ele também tem como obrigação receber essas comunicações da NPD, fazer vínculo com a NPD, adotar providências solicitadas pela NPD. Claro, se tiver um incidente, tiver um vazamento, e você sabe que isso vai te trazer problemas, já comunica a NPD, conversa com a NPD. A NPD não é só o órgão responsável por chegar aqui e causar, trazer multas para vocês, não. É uma entidade também que ela se vale ali de um conceito, de um conhecimento técnico muito grande. Tá? Mais um ponto, informar e aconselhar a empresa a respeito do projeto da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? É importante que o encarregado de dados seja uma pessoa multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Que ele tenha ali, não precisa ser especialista, tá, gente? Mas que seja uma pessoa que ele saiba o que é segurança da informação, que ele saiba o que é classificação de informação, o que é uma política de segurança e uma política de privacidade, o que é gestão de acesso, conceitos básicos. E aí, é claro, ele tem que ser uma pessoa que ele consiga ser comunicativo. Por que comunicativo?
porque ele vai falar com demais áreas. Lembra da história do ciclo de vida do dado? O ciclo de vida do dado, ele entra lá no seu atendimento a clientes. E aí vem, tipo, atendimento a clientes, coleta aquele dado pessoal sensível, dali passa para a sua área de back-office, de retaguarda, dali o dado já vai para a sua parte lá de financeiro, contábil, para colocar dentro dos sistemas, vai para RH, RH é um ponto também crítico, né? Vai para RH, vai também para o pessoal do marketing, porque o marketing, ele acaba bolando ali dezenas de estratégias para ter aquelas informações e poder oferecer produtos e serviços novos para vocês. Então, se ele vai ofertar algo para vocês, também tem a parte comercial, que com certeza tem esses dados. Perceba, quando eu falo isso, eu estou inferindo em vários processos. Eu não estou falando somente na coleta, no faturamento. Perceba que o seu cliente ele entra no teu site, ele pesquisa itens. Se ele pesquisa itens e ele habilita os cookies, você consegue rastrear tudo aquilo que ele olhou no teu site e ele tem interesse. É por isso que a gente sempre olha lá nas nossas páginas, né? Eu não tenho, tá, gente? Nem Facebook, nem Instagram. Mas é por isso que quando você conversa a respeito, quando você pesquisa um item, fica o resto da vida aparecendo lá. Minha esposa está pesquisando uma geladeira para colocar no rancho. Agora, não para de aparecer geladeira em todas as redes sociais dela. É por causa disso. Então, assim, se não tiver bem claro no site de vocês que para que você tem aquilo, para que você coleta aquilo, esta informação, que nem, por exemplo, tem que estar descrito lá, olha só, você está entrando num site que possui cookies. Você prefere parametrizar os teus ou podemos manter o padrão aqui e ter a informação que você pesquisa? Não com toda essa clareza, né? Porque normalmente se usa outros termos lá na parte de marketing. Mas antes fosse claro dessa forma. Aí o usuário vai falar assim, não, tudo bem, eu não me incomodo, eu vou pesquisar e depois eu quero receber mesmo uma recorrência de algumas coisas. Concordou. Olha, eu vou usar os teus dados, quando você faz aqueles cadastros, que nem desse webinar hoje, viu, gente? Quando você fez o cadastro do webinar lá, tem que estar bem claro para que eles vão usar esses dados do webinar. Apesar de vocês serem uma entidade e todo mundo se conhecer, né? É só uma brincadeira. Mas assim, se depois alguém deste conjunto aqui pegar os teus dados, o teu e-mail e ficar te oferecendo livro, oferecendo doces, oferecendo roupa, né? Porque sempre tem dentro da empresa aquelas pessoas que vendem coisas que não estão dentro do trâmite interno das corporações, né? E aí vai um amiguinho lá falando assim, olha, eu estou vendendo doce e você não se sente confortável, você pode falar para ele, olha só, eu quero que você exclua a minha informação. Você não tinha o direito de ter essa informação e utilizá-la para isso. Você tinha o direito de utilizar isso aqui para me trazer informações sobre saúde ou Lei Geral de Proteção de Dados, que é para isso que estamos tendo esse webinar. Ok, pessoal? Acredito que está sendo bem tranquilo. E, além do DPO ser aquele head no projeto, de fazer toda aquela parte multidisciplinar, é ele que vai fazer a condução do projeto. É ele depois que vai pegar novamente aquela série de controles e reaplicar para ver se todas as áreas às quais vocês demandaram controles ou planos de ação, se eles efetuaram aquelas atividades. E daí, se eles efetuaram aquelas atividades, com certeza o seu ambiente vai estar conforme. Ok? Pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, como eu já falei, nossa, eu falei 40 e poucos minutos. Eu falei que não seria uma aula, né, Roberto? Mas para mim... Né, desculpa, pessoal, se eu falei demais, era para eu ter deixado... Não, mas eu acho que todo mundo vai ficar muito feliz, desculpa te interromper, mas eu acho que todo mundo quer falar isso, porque é muita informação e a gente precisa disso, né? Então, não se retrate por isso. Tá bom. Pessoal, olha só, depois eu combinei aqui com o pessoal da Unidas, que eu posso mandar para vocês, eu tinha programado uma apresentação, mas a apresentação para falar desse tema não é tão legal, mas eu tenho esse material escrito, eu posso mandar para vocês que vocês tenham, para que vocês leiam. Eu tenho um material interno aqui da Murá, que nós fizemos
Quem fez essa apresentação nem fui eu, foi a Alessandra Martins, que é uma consultora da Murá, e ela é vice-presidente da IBRAS-PD, o Instituto Brasileiro de Privacidade de Dados, tá? Que é uma consultora também fantástica, uma apresentação que ela fala desde ali dos princípios, conceitos, princípios, né? E assim vai, até a última fase lá de implantação, que também é legal de vocês lerem. Ah, Roberto, se eu ler esse material, eu vou conseguir implantar LGPD na empresa? Não, gente, não vai. Mas pelo menos você não vai ser enganado por qualquer empresa que chegar aí batendo na tua porta. Porque o que está acontecendo hoje é um cenário de muitos profissionais que se qualificaram, porém ele não tem o respaldo de uma corporação de anos e ele vai ali como uma empresa e faz esse trabalho para você. Só que se der qualquer problema, ele não tem fundos para suportar qualquer ação. E aí você não tem como processar uma pessoa que não tem, né, não tem uma base sólida. Não que isso vá acontecer em qualquer cenário, mas evite essas empresas. Pegue empresas que já tenham tempo, que já tenham rodagem, que já conheçam do assunto, que tenham atestados de capacidade técnica. A gente pede, tá, gente? Para todos os nossos projetos, a gente já fez mais de 20 projetos, a gente pede atestado para cada um dos clientes. E se ele quiser fazer a ressalva, ele faz. Fazer a ressalva significa o seguinte: pô, gostei muito, mas nesse ponto aqui eu não gostei. A comunicação não foi boa, ou esse item aqui eu achei que não ficou legal. Ele faz a ressalva. Ele não é obrigado a assinar um termo dizendo assim: olha, o Roberto detonou no projeto. Ele não é obrigado a assinar um termo assim. Ele assina se ele quiser e se ele gostou do trabalho. Tá bom? Então peçam, porque esses atestados são colegas de vocês, de outros ramos, de outros nichos de mercado, que aprovaram o trabalho de alguma corporação. Se o cara não tem um atestado, ó, corre. Tá bom? Roberto, vamos. Eu posso só abrir aqui para o pessoal mandar algumas. Claro, fica à vontade. Vai conversando. Então, pessoal, nós temos perguntas e respostas aqui embaixo, o Q&A, né, que é uma ferramenta para a gente trabalhar com ela. Então, quem quiser fazer alguma pergunta aí, para a gente já ir passando para o Roberto, aproveitando esse tempo aí dentro da apresentação, né? Volto a dizer para quem não estava aqui no começo, o que não der para responder, né, Roberto? A gente vai ver posteriormente, então é importante que seja identificado quem está perguntando, mas estamos abertos aí. Se você quiser falar mais alguma coisa, Roberto. Não, o tema, o assunto basicamente era esse. Acho que deu para fazer um bom paralelo, mostrar o que o DPO precisa, quais as obrigações. Dentro da apresentação, gente, tem esse paralelo de GDPR com LGPD e tem os artigos, que vocês depois vão poder fazer a leitura com toda a explicação do que tem e o que não tem. Apesar Nós já recebemos uma aqui, o Marcelo, o Roberto, desculpa, da Simone, pedindo para a gente mandar a apresentação. Nós vamos mandar, tá, Simone? Nós vamos mandar essas aí. Eu vou fazer só uma pergunta aqui já. Se você acredita que com a criação da agência, né, a gente tenha uma ampliação ou uma melhor interpretação da lei, podendo mudar um pouco o que está conceituado? Vou embasar minha pergunta, tá? Nós somos hoje, a maioria das operadoras que estão aqui, tem a nossa ANS, né, que é a nossa agência, e existe uma lei, né, na maioria das vezes a ANS vai lá, interpreta essa lei e solta os normativos dela. Às vezes esses normativos ele é um pouco mais ampliado, um pouco mais detalhado. Você acredita que a gente possa ter isso também na NPD? Assim, a lei está estabelecida, mas não, espera aí, né, você colocou que o DPO, né, na agência europeia, ele tem papéis bem definidos e tal. Você acha que ela pode chegar a fazer isso? Aí só uma pergunta eu acho que sim, sabe por quê? Porque eles estão nomeando pessoas para trabalhar na NPD, nomeando, né, indicando, quer dizer, eles estão indicando pessoas de alto gabarito para trabalhar lá na NPD. E a ideia, o problema que trouxe a Lei Geral de Proteção de Dados, basicamente foi assim, ó, faça isso. Como? Não sei. Então, esse como, essas pessoas que estão entrando lá, como é uma entidade, uma autoridade
nacional e tem que ter um determinado respeito, ela precisa depois perceber dentro da norma o que está obscuro ou não e esclarecer. Não pode ser a ferro e fogo, não pode simplesmente, olha, é isso. Tá bom, mas o que você entende disso? Não sei, mas é isso. Não. Ela tem, qualquer agência, seja a ANS de vocês, seja a NPD, que são autoridades, né, públicas, elas têm por obrigação fazer esse esclarecimento. Tá? Então, assim, acredito que sim, que isso vai acontecer. Temos outras duas aqui, acho que uma da Denise Oliveira, outra da Fátima, tá? É nossa colega aqui também, conselheira da Nacional. A primeira é o seguinte, o DPO necessariamente deve ser da empresa ou ele pode ser uma pessoa terceirizada, né? E que você falasse um pouquinho disso. Aí já vou pegar logo da Fátima também, que é se o profissional nomeado, né, esse DPO encarregado de dados, pode ocupar outro cargo ou função dentro da empresa, né? Por exemplo, ser um ouvidor, ser um advogado, ser uma outra área. Então, essas duas perguntinhas aí que a gente já recebeu aqui. A primeira pergunta, onde está falando ali se ele tem que ser exclusivamente um profissional da empresa ou não. Isso, ou terceirizado. Né? Não existe na norma uma proibição. Ele pode ser terceirizado. Então, se você quiser contratar um DPO as a service, por exemplo, você pode. Tá? Não existe essa restrição nem na GDPR, nem na LGPD. Tá? E tem prós e contras aí? Não, eu não. Assim, e se eu fosse falar de prós e contras, eu sempre vou pelo lado do risco, né? Pessoa de risco, eu sempre vou pelo lado de risco, que é o seguinte: a partir do momento que você contrata um DPO as a service e você compartilha aquele risco com uma outra empresa, eu já vejo com bons olhos. E segundo, olha só, esta pessoa que vai ser contratada, ela não tem vínculo com a empresa, pelo menos, né? Ela não tem. Ela tem um contrato e ela não vai ter, por exemplo, nenhum diretor de outras áreas vindo aqui na cabeça dela e falando, olha, se você fizer isso aqui, pipipipopopó, eu vou demitir você, vou falar lá para outro diretor, vai causar isso, vai causar aquilo. Não. Ela vai ser, de fato, ela vai ter uma determinada autonomia e vai ter ali uma isonomia para fazer o trabalho. Eu vejo o cenário de um DPO externo com uma pequena vantagem para o DPO interno. Porque aqui no Brasil, hoje não, as coisas estão evoluindo, tá, gente? Eu não estou só dando cenário negativo, não. O compliance está aí para mostrar que as coisas estão evoluindo. Mas, assim, aqui ainda tem esse tipo de pressão interna. Então, por exemplo, o DPO, o correto, como não tem na nossa legislação, na LGPD, não tem ali dizendo aonde o DPO tem que ficar, por exemplo, se balize pela GDPR, de como esse DPO deveria ser. Então, assim, esse DPO ele tem que ser uma pessoa que trabalhe para fazer esta atividade. Aí, só a resposta da segunda pergunta, ele é um cara exclusivo? Ele oficialmente tem que ser exclusivo ou ele... Não existe a obrigatoriedade de ser exclusivo. Porém, ele cai nesse detalhe da autonomia, ele cai nesse detalhe da isonomia, né? De ter ali... quando você pega, por exemplo, eu vou pegar o Roberto, né? Lá na Murá aconteceu isso. Eu vou pegar o Roberto é o head da consultoria, mas ele vai ser o DPO responsável. Ali, o conflito não é tão grande, por quê? Porque é de meu interesse como DPO da empresa e como head da consultoria que vende esse produto, que a empresa seja exemplo. Ponto. E para a Murá, ela também quer ser exemplo por vender esse produto. Então, o CFO, o presidente da empresa, eles não vão se opor a fazer o projeto. Agora, pense o seguinte, você vai colocar uma pessoa ali dentro do board da corporação. Né? Não estou dizendo que é assim que acontece, só estou dando um exemplinho para você pensar. E aí você coloca um cara que está ali que ele não é exclusivo. E aí vem o diretor, aí vem ali alguns parceiros e falam, olha, cara, isso aqui a gente não tem, isso que vai afetar o bônus. E aí ele começa a ser influenciado.
E o DPO, ele tem que ser uma pessoa como se eu fosse colocar num cenário, não que ele tenha que ser auditoria, mas ele tem que ser como aquela terceira linha de defesa quando a gente fala, né, de governança risco compliance. Ele tem que ser aquele cara que reporta para o presidente, mas presta conta lá em cima para o conselho. Se a gente pegasse esse cenário, entendeu? Ele tem que ser um cara, de preferência, que seja contratado exclusivamente para essa atividade. Mas ele pode acumular funções lá dentro, né? Ele pode acumular funções dentro mas da ele pode, a lei não a LGPD, porque a GDPR ela fala que não pode ser. A GDPR ela já fala que tem que ser exclusivo, tá? Na LGPD você pode acumular funções, mas é o mais indicado? Não é. Não é o adequado, tá? Se a gente tem mais alguma coisa aqui, Roberto, acho que os riscos, né? Você colocou aqui sobre os pontos negativos de contratar um DPO, de ser terceirizado, né? Vou pedir desculpa aqui, a Marina está puxando minha orelha, nossa diretora técnica nacional, falando que a pergunta foi dela, me perdoe, Marina, está no link da Denise, então, eu acho que são mais alguma, pessoal? Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui, porque acabou, gente. Deixa eu ver se tem no chat aqui. Não, acho que não, viu, Roberto? Acho que não temos aqui. O que a gente tem, eu também gostei da sua fala, quando você fala que a agência vem para contribuir, para colaborar, a gente, como operadora de plano de saúde, a gente tem muito receio vamos falar dessa bondade, assim, né? Porque a gente ainda melhorou muito a nossa relação com a agência, mas durante muito tempo a gente foi muito penalizado, né? Até que se a gente se enquadrasse a todas as normativas, né? Então, mas que a gente aprendeu muito com isso. E hoje a gente tem a agência que senta e discute, né? Até essa direção da Unidas senta muito e conversa. Mas durante muito tempo a gente não queria nem ver a Unidas. Então, acho que o receio da NPD deve ser um pouco disso que a turma está passando. Pessoal, mais alguma pergunta? Nós já vamos encaminhar para o encerramento aqui. A última foi... Espera aí que eu acho que chegou alguma aqui aberta. Não, temos 10 perguntas só, são essas. Tá? Como não temos mais, Roberto, eu acho que a gente já pode ir finalizando, né? Está dentro do seu horário aí também. Eu acho que eu queria agradecer a todos, viu? A participação de todos vocês. Eu não desculpa. Espera só um minuto. Eu não entendi. Eu vi aqui no chat, acho que está no chat. No chat eu não abri, estou olhando aqui só. No chat tem uma pergunta. A dedicação não é exclusiva e o conhecer a empresa? Isso é um dos aspectos centrais da lei. A lei é clara. O processo é preferencial. Eu não entendi aqui, mas tudo bem. Mas, assim, aqui na parte da dedicação não é exclusiva, a dedicação do profissional, como eu disse, na GDPR, ele pede isso. Na LGPD, ele não pede essa exclusividade, tá? Não está descrito isso lá. E conhecer a empresa, tipo, olha, você precisa contratar um profissional dentro da empresa porque ele já conhece os trâmites, também não é fato. Tanto que tem empresas no mercado contratando DPOs fora, como CLT, como para ser profissionais internos, para que ele conheça, fazer a parte de mapeamento de processos, de negócios, e entendimento do fluxo de como a empresa funciona, gente, não é algo demorado, não é algo tão difícil quanto vocês estão, né, quanto aqui o pessoal está imaginando, não. Tanto que quando é executado um gap, que você faça um gap ou, né, com mão de obra interna ou com mão de obra externa, a gente consegue identificar isso, dependendo do tamanho da corporação de vocês, em 1 mês, 2. Então, assim, não pense que contratar um profissional interno ou nomear um interno
vocês vão sair na frente porque ele conhece o ambiente. Você sabe por quê que não se faz testes de invasão e testes de vulnerabilidade com equipe interna? Justamente porque a pessoa conhece o ambiente. Ela já está com aquele vício na cabeça e ela já sabe aonde ir para achar. Por isso que se contrata uma consultoria externa, para que ele faça testes às cegas e ache o buraco por conta própria. Então, assim, esse pensamento não é o adequado, tá? Só uma última aqui, Roberto, que eu acho que tem uma pergunta no chat, eu não estava olhando lá. Você pode citar alguns exemplos de customização de sistema de gestão da assistência à saúde operacional das operadoras que merece atenção específica? É Simone Lima, se eu não me engano, é Simone Lima da Fundafeng. Tá, você pode citar alguns exemplos de customização de sistemas de gestão? Eu não sei se níveis de acesso, né? De repente, níveis de acesso a dados, né? Quem tem acesso aos dados. Eu não entendi um pouquinho assim, a customização do sistema de gestão, o sistema de gestão da assistência à saúde. Eu acredito que vocês devam ter, dentro do ambiente de vocês, eu precisaria verificar quais são esses sistemas de gestão que vocês têm ali dentro. Acredito que você esteja falando do sistema que faz a captura e a coleta ali da base de clientes, onde tem as principais... de dados, né? E aí, a gente falando de plano de saúde, nós estamos falando de recebimento de conta, dados sensíveis, né? Quem fez o quê? Sim, mas também que é um pouco disso. aí precisa, Simone, de fato, avaliar o sistema, tá? Verificar quais são essas brechas de segurança, mas os principais pontos este ambiente estar protegido. Primeiro ponto, proteger o perímetro ao redor desse ambiente. Segundo ponto, ele ter uma boa segregação de função, tá? Ou seja, que é muito difícil nas empresas também, gente, é complicado. Acontecer o seguinte, você parametrizar o sistema para que para que a pessoa que tenha o acesso ao sistema, ele só execute as atividades que está no seu job description. Quando o RH te contrata, o correto era ele fazer a descrição do teu cargo e a descrição das tuas atividades, ou seja, você pode fazer A, B, C, D e E. Então, ou seja, o exemplo mais fácil, mais simples ali para vocês entenderem. A pessoa que entra para fazer a parte contábil não é a pessoa que autoriza pagamento. Exemplo, porque se o cara se ele é aquele responsável por emitir a nota, ele não pode ser responsável por pagar. Porque senão ele emite uma nota para ele mesmo paga, para ele mesmo. Então não tem segregação de função, é só um exemplo. Tá? Simples para que vocês possam entender aí. E aí não é uma questão nem de LGPD, é uma questão mais de compliance, de governança, enfim. Não é. Se você parar para pensar, muito do que tem dentro da Lei Geral de Proteção de Dados é o que está dentro da ISO 27001, que já existe há muito tempo. Então, assim, não é nenhuma novidade, é algo já antigo. Tá? Espero ter... Perfeito. Queria te agradecer, Roberto, passamos 4 minutos aí, queria agradecer a todos os presentes, tá? Essa conversa aqui vai ficar gravada, a gente vai divulgar depois. Mais uma vez, Roberto, agradecer seu tempo, a sua disponibilidade, né? A aula que foi dada aí, agradecer a Unidas. Nós vamos mandar depois os materiais que o Roberto vai disponibilizar para a gente, tá? Nós vamos mandar todos que estão inscritos aqui. E se ficar alguma pendência, depois a gente pode tentar fazer esse intermédio da conversa com você, tá bom? Obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Obrigado, Roberto. Eu acho que a Daniela quer falar alguma coisa, Daniela? Não, ok. Obrigado a todos. Foi excelente o evento. Até a próxima. Tá joia, pessoal. Uma boa tarde a todos, tá? Um bom final de quinta-feira, um bom final de semana para todos. Valeu. Boa tarde a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.